7h34 está no ar aqui no nosso programa. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Olha, quadro Check-up no rádio de hoje traz um tema que impacta não só quem recebe o diagnóstico, mas toda a família. As alterações de comportamento na demência, mudanças de humor, agitação, esquecimento, situações que muitas vezes geram dúvidas e até sofrimento dentro de casa. Para nos ajudar a entender melhor esse assunto, vamos conversar agora com o Dr. Belísio Neto, médico e geriatra, que voltou, né? Passou aí algumas semanas aí, né? Se recuperando, né, de algumas questões de saúde, mas está aqui, graças a Deus, bem feliz com a vida, doutor Belísio. Bom dia. Bom dia, Marcos. Na verdade, a questão de saúde era mais o ombro. A gente teve congresso, semana passada foi feriado, eu ia vir, mas fundamentalmente a gente deixou para doutor Jair demonstrar seu trabalho, vai participar aqui conosco. Muita gente me perguntou, mas rapaz, a rádio demitiu você e colocou outro geriatra. Você acha que eu não teria essa coragem de fazer isso com você? Jamais. Não. E aí foi um ex-aluno meu que chegou agora, terminou geriatria, tá lá na clínica atendendo também, e eu acho que ele contribui bastante aqui também nas entrevistas, então é importante ele também participar da visão dele. Eu acho que só quem ganha é ouvinte, mas eu agradeço demais, levei carão por aí que você nem presta, que você nem imagina. Pessoal com saudade, eu vim e tal, e eu tô muito feliz, eu gosto demais de fazer isso aqui, eu me sinto muito bem, há muitos anos, quase 20 anos. Quase 20 anos. Estamos por aqui. Também já é sócio da Rádio Rural já, viu? Outra coisa que também fiquei ausente foi que a gente tava terminando uma pós-graduação, tava na fase final em neuropsiquiatria geriátrica pela USP, e essa reta final nos roubou muito tempo, mas graças a Deus a gente terminou. Hoje podemos dizer que somos pós-graduados em neuropsiquiatria geriátrica. Então, pedi para os ouvintes perguntarem bastante para que a gente possa tocar aqui, como sempre foi a nossa participação. Quanto a esses sintomas comportamentais, a gente tem que entender que a demência ela não é só esquecer, não é só falhar a memória, se perder, deixar fogão aceso. Ela é muito mais os sintomas comportamentais. Quem tem um paciente com a demência em casa sabe bem o que eu estou dizendo. Quando ele está esquecendo, você talvez ali não queira deixar mais ele dirigir, não queira mais ele deixar ele para missa só, para o culto, não queira mais que aquele paciente cozinhe sozinho, ele perde algumas atividades, mas isso não é mais quando ele começa a apresentar os sintomas neuropsiquiátricos, fazem parte do curso da doença. Cerca de 90% desses pacientes vão experimentar um ou outro sintoma desse. São vários, né? São 9 sintomas. Passa por apatia. Apatia é aquele que mais perpassa todas as fases, desde a inicial até a avançada. O paciente pode ter apatia, é o mais comum. É aquele idoso que tanto faz o neto dele ter nascido, como tanto faz ele ter perdido a esposa, ele não demonstra emoção, então ele é apático, ele não tem emoção. Parece muito com depressão, que também é um sintoma neuropsiquiátrico, que às vezes a depressão aparece até antes do quadro cognitivo, do esquecimento. Mas a diferença é que a depressão, o paciente tem emoção, ele chora, ele fica triste, ele fica alegre, ele fica feliz às vezes. Então confunde muito, pelo fato do isolamento, da pessoa ficar mais calada, confunde muito, e o tratamento para apatia na demência e para depressão na demência, eles são bem diferentes. São bem diferentes não, eles diferem. Se você trata para uma coisa e o problema é outro,
Então o paciente tem também depressão, ele tem também ansiedade quando ele está abrindo esses sintomas neuropsiquiátricos, fica inquieto. Não digo que inquietação não, mas ele fica nervoso, ele fica preocupado com coisa que não requer preocupação. Às vezes a filha chega, meu pai sempre foi muito tranquilo, doutor, e ultimamente ele está se preocupando até com o jeito de fechar a gaveta, ele está preocupado com um filho que tem 40 anos, casado, família formada, e ele está... Então não é normal, provavelmente é um sintoma, uma manifestação comportamental da doença, no caso pode ser um Alzheimer, pode ser qualquer outra demência. Tem a questão da agitação, a apatia, a depressão, a família ali ainda fica postergando a ida, porque na verdade a ida para o profissional tem que ir quando ele está no começo. Primeiro que a gente tem essas novas perspectivas de tratamento, né? A gente hoje pode tratar um comprometimento cognitivo leve com uma droga que teoricamente trata a causa da própria doença. E depois que quanto mais tarde você for, cada sintoma desse que aparece, mais esse indivíduo perde funcionalidade, mais o cuidador está sobrecarregado, mais esse paciente interna e mais memória ele tem perdido. Se está aparecendo um sintoma neuropsiquiátrico, se ele está agitado, se ele está depressivo, agressivo, ele está perdendo neurônio, ele está piorando mais ainda a doença. Você tem que frear isso. Então, a agitação, ela é um sintoma que também tão comum quanto a apatia, estatisticamente. Algumas literaturas dizem que a apatia é mais incidente, mais prevalente, outros mais que a agitação, mas o que leva mesmo o indivíduo, a família, a levar para consulta é quando ele está andando de dia e de noite, agitado, agressivo, xingando, batendo, onde ele está deixando a família em um verdadeiro caos, né? Tá transformando, não o paciente, a doença do paciente, que a gente tem que encarar dessa forma, né? Não é ele, é a doença, né? Então a agitação é um outro sintoma, delírios de ciúme, muito comum. Meu pai nunca duvidou da minha mãe e ele acha que ela agora tem um namorado. Delírio de desconhecer a casa, alucinação, delírio de alucinação, ver coisa que não existe, delírio de roubo, ele acha que as pessoas estão roubando, delírio de violência, que alguém está perseguindo, que alguém está querendo matar ele. Alguns comportamentos de desinibição, olha para uma pessoa e se ela achar aquela pessoa magra ou gorda, ela vai dizer: você está muito magra, você está muito gorda, não tem mais filtro, perde a desinibição, inclusive sexual. Meu pai nunca foi só viveu com a minha mãe e agora ele está cabido, ele está tirando cabimento com outras pessoas. Do mesmo jeito acontece no sexo feminino. Semana passada atendi uma paciente que ela não tem ainda sintoma cognitivo, não tem esquecimento ainda, mas ela começou com um comportamento da família, dizer: minha mãe agora tá paquerando com um rapaz que passa na rua e só fala nele, que quer casar com ele, é um menino jovem e tal, gosta dela, mas é uma pessoa que é casada e tal, e isso é a abertura de um quadro de demência. Ela pode abrir com sintoma comportamental, então a desinibição sexual e as alterações do sono, né? O paciente troca o dia pela noite, passa a noite perambulando, andando, fugindo, isso altera bastante. Comportamentos estereotipados, outro sintoma, eles ficam com comportamentos repetitivos. Eu tenho uma paciente que ela tomava assim uns 30 banhos por dia. Lembrando que a maioria deles não gosta de tomar banho, mas ela tomava uns 30 banhos por dia. Repetidamente ela tomava banho. Outro paciente, uma vez eu tinha, ele cuspia muito. Ele vinha para conversa com uma cumbucazinha. A cada 5 palavras ele: doutor Belize, eu quero, aí parava, dava uma cuspida e tal. Então são alterações de comportamento. Outros ficam com comportamento estereotipado na pele, fica mexendo na pele toda hora, leva pro dermatologista, vai, passa um hidratante. Não, aquele é um comportamento, a gente chama comportamento motor aberrante, dele ficar repetidamente fazendo um movimento. Outros tiram a sobrancelha, outros ficam com uma mexida na mão. Então, são vários os sintomas, eu falei aqui, todos eles assim, de maneira geral, o que mais ou menos cada um é. E cada sintoma desse a gente tem formas de abordar
e de tratar, não só com medicamento, mas também sem medicamento. O ouvinte pergunta aqui no nosso WhatsApp, 99205-3030. Doutor Belis, minha mãe sempre foi calma, mas de uns tempos para cá ela fica irritada por qualquer coisa, até com coisas simples. Isso pode ser da demência? Irritabilidade é um sintoma muito comum nos transtornos do humor, na depressão, na ansiedade, no transtorno do humor bipolar. É um sintoma comum. Mas quando é por exemplo, um paciente que tem depressão, ele não só chora, ele não só tem melancolia. Quando essa irritabilidade crônica, esse mau humor crônico é prolongado, pelo menos 2 anos, a gente considera isso uma distimia, é um tipo de transtorno de depressão chamado distimia. Mas em um paciente que nunca teve isso na vida e apareceu isso na fase já idosa, a gente tem que pensar em demência. Aliás, qualquer sintoma neuropsiquiátrico que apareça depois dos 60 anos, aquela pessoa que nunca teve isso e começou a apresentar, nesse caso começou a ficar muito irritada, provavelmente isso é um pródromo de uma demência. O que é isso? Isso é um MBI, uma sigla em inglês, é um comprometimento comportamental leve. Ela está abrindo o quadro de demência dela sem ainda estar esquecendo, sem ainda estar se perdendo na rua, sem ainda estar sem lembrar as palavras. Então, é provável que seja. Lógico, tem que afastar outras causas, mas doença neuropsiquiátrica tardia é um sinal de alerta para que esse quadro seja demência. Doutor, mas como é que pode ser Alzheimer se ela não está esquecida? Ela não está agora, mas se ela está com se não for uma depressão tardia, uma distimia tardia, que existe também, sem ser depressão, ela pode estar abrindo esse quadro de Alzheimer. Pode ser que não precise de remédio agora, e precisa de uma investigação melhor. Então, ficar atento e levar para uma avaliação, porque ela pode estar abrindo esse quadro de irritabilidade, essa mudança de comportamento na fase tardia pode significar sim a abertura de um quadro de demência. Essas mudanças fazem parte da doença ou dependem de cada pessoa? Como assim? Por exemplo, de mudança de comportamento. Varia muito de pessoa para pessoa. Varia de demência para demência. Demência de Alzheimer, os sintomas são uns, a demência vascular, os sintomas são outros. A demência de corpúsculos de Levy tem sintomas bem característicos, tem muita alucinação visual, tem sonhos vistos, alterações do sono, pesadelo. A demência vascular, a característica de que piora abruptamente em degraus. Então, esses sintomas variam de pessoa para pessoa, varia de demência para demência e varia, Marcos, também daquelas pessoas que cuidaram mais cedo ou cuidaram mais tarde. Quem cuidou mais cedo, a intensidade teoricamente é menor e dependendo da demência, esses sintomas podem ser mais frequentes em alguns, a alucinação ser mais frequente em algumas demências, os transtornos de agitação e perambulação, fuga pode ser mais comum em outras doenças e depende muito. Eu tenho um paciente que eu acompanho há mais de 10 anos e ele não teve ainda uma alteração importante de transtorno de comportamento, porque a demência foi diagnosticada no começo, vez por outra aparece uma coisinha mais em sintomas menos intensos, menos frequentes. Marcos, eu vou só responder aqui a doutora Isabelle, tá? A doutora Isabelle Lopes está perguntando: bom dia, doutor. Esquecimento de onde guarda-chave, objetos que já comeu, de que já falou, muito teimosia, pode ser algo a atender para alguma demência com uma idade de 58 anos. Semana passada eu fiz uma breve aula, eu diria assim, com os residentes e com os alunos, falando de como a gente aborda o esquecimento. O esquecimento, ele é uma queixa, é um sintoma muito comum em todas as faixas etárias. Todo mundo esquece. Uma criança esquece de fazer uma tarefa, um adulto jovem esquece, ele esquece de onde coloca uma coisa.
Isso acontece em todas as faixas. Quando esse esquecimento ele se torna prejudicial, está interferindo nas suas atividades do dia a dia, aí você tem que pensar por que está acontecendo esse esquecimento, está trazendo prejuízo. Em todas as faixas etárias, a causa de esquecimento mais comum está relacionada a transtornos do humor e sono, relacionada a doenças que atrapalham a gente se concentrar, a gente ficar atento aos dois pilares da memória, que é a atenção e concentração. E quais são essas doenças que alteram a atenção e a concentração? A campeã é o transtorno de ansiedade generalizada. Você tem toda hora mudança de foco. Você está aqui, mas você distrai, você está pensando em várias coisas ao mesmo tempo, você não se concentra. Então, o transtorno de ansiedade, em todas as faixas etárias, é a causa principal de esquecimento. Depressão dá uma lentificação de raciocínio, ela dá uma dificuldade de o paciente terminar as coisas, uma procrastinação, e a mente está toda hora negativa. Isso faz com que as memórias não sedimentem de forma adequada. Então, é mais um transtorno do humor que causa esquecimento, ansiedade, depressão e os transtornos do sono. Hoje já é sabido a via com que o sono afeta a memória. É no sono profundo que a gente armazena, a gente sedimenta as memórias do dia, né? O sistema linfático é o sistema que depura as impurezas do cérebro, e esse sistema ele eficazmente funciona à noite, durante o sono profundo. Então, quem não dorme bem também tem esquecimento. Então, tem que primeiro afastar essas causas. Então, eu conversando com os residentes, com os alunos do último ano, os internos, primeiro se afasta essas causas que são assim, o que é mais comum. E aí você vai pensar em outras causas. Será que não é algum medicamento? Você está tomando algum remédio novo e esse remédio está dando esquecimento? Será que ele não tem alguma outra doença, uma doença na tireoide, ele não está com a vitamina alterada, uma B12 baixa, por exemplo, ele não está com sódio alterado? Então, causas reversíveis. Só a partir daí para você pensar em doença neurodegenerativa, pensar numa demência mesmo, de outra origem. Então, 58 anos é uma idade que é muito pouco provável, é raro ter um paciente com menos de 58 anos com uma demência precoce. É uma demência de Alzheimer precoce. Eu tenho pacientes jovens também com 50 e poucos anos que têm demência frontotemporal, duas demências extremamente agressivas. As formas precoces, elas são muito agressivas, mas com 58 anos ela não tem ainda idade. Pode ser que seja sintomas que lá na frente possa dar problema, sim. Pode ser, mas é pouco provável que seja uma demência, mas é um esquecimento, como qualquer outro, que precisa ser tratado. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos. Queria perguntar ao doutor se a falta de pessoas para conversação com o idoso também pode provocar ou agravar as funções cognitivas, questão de memória. Pergunta do Gustavo Nóbrega aí. Excelente pergunta. Nos últimos anos tem se publicado muito, publicado na literatura médica, sobre a importância da socialização e do envelhecimento saudável, da longevidade. Viu-se que as pessoas que têm mais laços afetivos, mais amigos, ele interage mais na comunidade, ele se dá bem com a família, ele tem mais interação social. Esse idoso, ele vive mais, ele adoece menos. Na demência, o paciente, ele obrigatoriamente, ele tem que ter estimulação mental. Ele tem que ter, eu sempre digo, olha, todo idoso tem que ter uma rotina. Uma rotina é aquilo que se repete todo dia. Por quê? Porque o idoso ele tem uma dificuldade de aprender coisas novas diferentes. Se todo dia você muda de rotina, ele vai ficar desorientado. Então, uma rotina é para que ele mantenha-se sem muitos problemas. E na rotina você tem que colocar estimulação mental, colocar para que ele aprenda coisa nova, colocar um caça-palavra, uma pintura, a depender do indivíduo, uns não enxergam, outros não sabem ler. Você vai colocar uma receita nova, você vai criar uma rotina, e em alguns horários ele vai ter que aprender coisas novas, nem que seja um caminho novo, um jeito novo de fazer uma coisa que ele já saiba. E socializar, ter alguém para conversar, é de fundamental importância. Seja
uma pessoa na calçada, eu até um dia desse fiz um post no Instagram sobre a importância da cadeira na calçada do interior, que ali é socialização pura. Eu sempre costumo dizer a meus pacientes o exemplo do meu pai. Meu pai, ele tinha Parkinson, né? Saudoso Zé Belísio, e ele tinha a demência, o Parkinson evoluiu com demência e a bodeguinha dele a gente sempre mantinha para ele ter exatamente socialização.